Olá, pessoal, sejam bem-vindos ao canal Biologia Evolutiva. E hoje nós vamos continuar aí o nosso assunto sobre o artigo científico Origem da Vida, desenhando um panorama geral aí, uma visão marguliana aí sobre o surgimento das primeiras formas de vida. Então vamos lá. Na discussão passada, né, eu apresentei os autores do artigo para vocês aí, o Francisco Prosdóximo e o Sávio Torres, e falei um pouquinho sobre do que se tratava esse trabalho, né? Então, nós vimos lá que a proposta dos autores, então, é o surgimento das formas de vida desde da idade chamada pré-biótica por eles, onde nós temos lá a abundância de aminoácidos, a abundância de ácidos nucleicos e também já RNA presente. Posteriormente, nós temos a idade de Fuca, que é o primeiro ancestral comum universal, que seria aí considerado um progenota e um pró-organismo, onde nós tínhamos a emergência aí do código genético e o surgimento, né, das subunidades ribossômicas e também da síntese de RNA. Posteriormente, os autores nos apresentam uma outra idade, a idade dos progenotes, onde nós temos aí a concatenação de genomas e vias bioquímicas nesses organismos e a origem aqui do capsídeo proteico, que vai proteger o material genético dos vírus, né? E posteriormente, nós temos aqui indicado pela faixa verde o surgimento de Luca, o último ancestral comum universal, que dá origem aí aos três grandes domínios, bactéria, arqueia e eucária, considerando aqui por eles a idade dos organismos. Então, nós vamos continuar a nossa conversa aí, pessoal. Primeiramente, nos é apresentado no trabalho, né, pelos autores, dois métodos, duas teorias aí, desculpe, mais relevantes para a aplicação desse conhecimento, para entender, né, como se deu a origem da vida. Então, primeiro, nós temos a teoria chamada de baixo para cima, em português, tá? Ou seja, bottom-up, em inglês, e de cima para baixo, top-down, em inglês. Então, quando a gente fala de estudo de origem da vida, quando nós vamos empregar essa maneira de baixo para cima, nós vamos levar em consideração aí as condições em que esses organismos surgiram, condições atmosféricas, geológicas, né, como era o ambiente da Terra primitiva, né, e que permitiu aí o surgimento dessas biomoléculas como nós vemos aqui, ó, indicado pela seta, ah, que eu estou demonstrando aqui no slide para vocês com o mouse. Ok? Então, nós temos aqui, dentro dessa visão bottom-up, nós temos aqui uma terra onde nós temos uma química pré-biótica, nós temos energia na forma de descarga elétrica, na forma de calor, né, tanto do sol quanto de fontes hidrotermais, e nós temos aqui, no caso, ácidos nucleicos, aminoácidos, né, açúcares presentes nessa terra primitiva, que, de alguma maneira, vão então se unir e dar origem, portanto, aí, as células modernas, né? No caso dos grandes três domínios da vida aí. E nós temos também o top-down, de cima para baixo, aonde os pesquisadores levam em consideração dados dos organismos atuais, né? E indicativos aí desses organismos quanto à ancestralidade comum, né? No caso, comparação de genomas, comparação de estruturas como organelas, etc., aí para poder estabelecer uma possível hipótese filogenética de parentesco. Então, nós temos aqui indicado pela célula, né? Já uma célula atual, né, dentro do esboço aqui, onde nós temos organelas, nós temos aí o DNA, RNA já aqui, e com base nesses dados, né, de diferenças e semelhanças, estipular qual o primeiro organismo que poderia ter surgido ali, dando origem à célula atual, certo? Então, vamos abordar agora, pessoal, a primeira proposta aí, que é
a abordagem top-down, no caso, de cima para baixo. Então, primeira coisa, nós sabemos que hoje as ciências biológicas elas estão na era genômica e pós-genômica, nós temos a proteômica e todas as ômicas, né, esses ramos novos do conhecimento na área de ciências biológicas estão surgindo aí e que são de extrema importância para a análise de diversas situações dentro das ciências biológicas, tá? Então, a ideia principal é comparação dos genomas, do DNA, para poder estabelecer relações filogenéticas, né, hipóteses filogenéticas entre os organismos. E nós sabemos, né, até mesmo os alunos de ensino médio, que nós temos grandes domínios da vida, três grandes, que é bactéria, arqueobactéria e os eucariontes, tá? E que nós temos divergências que são significativas, né, com relação a esses organismos, e dentro dessas divergências e semelhanças, nós podemos, então, estabelecer hipóteses, né, de parentesco. Então, hoje, atualmente, né, nós vemos que a arqueia tem muito mais em comum com eucária, por exemplo, do que bactéria. Tanto que hoje nós temos, e como foi demonstrado nos slides anteriores, bactéria como surgindo primeiro, né, e eucária aqui, no caso, sendo mais próximo de arqueias, das arqueias. Bom, então a primeira coisa que os cientistas têm que fazer é simplificar, né? Porque se eles forem analisar todos os genomas, né, não seria possível com a limitação computacional que nós temos. Então eles escolhem organismos mais significativos dentro desses grandes domínios e estudam aí as semelhanças e diferenças entre esses organismos. Qual que é a ideia deles? É justamente tentar reconstruir o genoma, né, do primeiro ancestral aí desses três grandes grupos celulares aí: bactéria, arqueobactéria e eucária. Bom, os autores no trabalho, eles citam, né, um outro artigo científico que traz aí um grande avanço dentro dessa área, né, do estudo da fisiologia e do habitat do último ancestral comum universal. Então, eles fizeram um trabalho bastante exaustivo, onde eles baixaram genomas aí de organismos dos três grandes domínios, né, e evidenciaram aí possíveis 355 famílias de genes para o último ancestral comum universal, aí, o LUCA, né? Estabeleceram até nos estudos que provavelmente se tratava de um organismo autotrófico, ou seja, que, né, produzia a própria substância da qual retirava energia, né? E habitava ambientes que eram geoquimicamente ativos, né? Provavelmente, porque nós temos lá no passado, né, como foi apresentado lá no cladograma anterior, os refúgios, né, pré-bióticos, onde nós tínhamos aminoácidos, RNAs, nós tínhamos fontes de energia como calor presentes ali para que esses organismos pudessem, então, dar origem posteriormente, né, em hipótese, para os organismos atuais. Muito bem, pessoal. Então, essa é a segunda parte. Estou fazendo pequenos vídeos justamente que é para poder estudar com mais atenção o artigo e trazer uma informação mais fidedigna para vocês, certo? No demais, agradeço a todos e até a próxima.